Café com bolo, saudades da avó. Da mão que lhe estendo, receba, meu amigo, esta xícara de café. Você que não fala minha língua, que de longe vem, que nas retinas exaustas ainda traz o gosto do sal, do terror das migrâncias. A você ofereço este café, a você que de mim tudo difere e a mim tudo se assemelha em seu corpo curvado, ao meu corpo rasgado em nosso pesar comum em comum. Sim, este café é para você e o bolo de laranja que comprei na venda do seu Manuel. Sei que ele já não tem o gosto de outroras do tempo da avó, que em suas tardes mornas nos esperava para o café. As xícaras de louça lascadas, a toalha de madeira sobre a mesa, bordada pelas mãos rugosas que a plenitude do dom aos netos soube versar. Da avó aprendi tudo, ou quase. Da avó que ler não sabia, que o mundo decifrava dos degraus da cozinha o mundo e suas entrelinhas. Da avó aprendi que o dom quem doa libera, posto quem leva enaltece a quem se doa. A avó me ensinou a convidar sem pelo outro esperar, a oferecer sem nada receber, ofertar sem exigir, exceto o dom. A avó ensinou o gesto de doar. Por isso, meu amigo, preparei este café para você. A você que debaixo das pontes reside, a você que roubou, que já matou, a você que ainda ontem me traiu e me fez chorar. Aceite, meu amigo, este dom, como hoje aceito sua opacidade, a imprevisível disponibilidade que a nós se abre ao mundo, halo, faísca ou agulha de um justo viver. Suponhamos que seja possível demarcar os territórios da memória com a fidelidade dos felinos. Que o gato rajado e velho atravessou a cordilheira do tempo para, enfim, voltar a deitar-se sob o crepúsculo do lar. Suponhamos que somos assim tão prometidos à casa, que nascer é sucumbir de antemão ao fundamento de suas vigas. No parque, o balanço vazio ainda se movimenta. Passa quase desapercebido o seu modo discreto e solitário de guardar a passagem da criança com a mãe. Embora dedutível, seria precipitado concluir que a criança com a mãe o abandonou há poucos minutos. Alguns rastros são indomáveis. Não se rendem aos mapas. Fixam-se em outras paragens. Como mapear o impulso da criança com a mãe que continua a movimentar o balanço mesmo com a ausência de seus corpos? Ou, antes, de um corpo híbrido? Aqui, qualquer edificação feita com palavras coerentemente associadas seria ainda mais mediada pelo limite. Talvez entardecer-se, perfilhar um rio, desorientar-se pelo sopro, conceder desvios à própria linguagem. No parque, o vazio ainda se movimenta no balanço. Corporifica a passagem da criança com a mãe e a inscreve numa memória cosmogônica. Presença evocada pela partida. Rostos quase imperceptíveis esculpidos em troncos de árvores milenares. Envelhecer poderia ser somente mais uma maneira de dizer mãe. Insistente e tergiversante. Assim como todas as vezes em que tentamos enunciar o nome de outro primeiro enigma, chamando-lhe
de Deus. Cantilena para Inácia. De olhos fechados, a menina de 70 anos sonha. Sonha com a mãe e com a professora de cabelos louros. Elas partiram tão cedo, deixando um mundo vazio, uma saudade das primeiras letras e uma penca de irmãos para a senhora de 11 anos brincar de mãe de verdade. E aos 15, a mulher perde, sem nenhuma brincadeira, seu primeiro filho, sem nem entender direito o que ocorrera. Apenas sentia que mãe, irmãos e filhos morrem de verdade, aumentando cada vez mais o vazio dentro do mundo da gente, queimando, esturricando, deixando o sentimento em brasa. Filhos são sementes da alegria e germes do sofrimento. A vida, severa professora, e o colégio do tempo ensinaram que filhos, irmãos e mãe são apenas momentos que se consagram na nossa história e depois partem, como um candeeiro que gastou pavio e querosene. E a menina penteou e enterrou 2 filhos e 2 filhas. Seu mundo era uma seca ilha cercada de almas e saudades. Mas a vida não para. A vida, onça madrasta, ruge faminta. E havia mais 5 filhos, 5 rebentos para cuidar. E quem vem da escola das facas só pode educar pela pedra. É na pedra que se amolam as facas de existências agrestes. Pedras jogadas na cabeça para despertar a aurora das ideias. Um duro lance de dados que precisa encontrar a ternura. Em uma pedra pode existir a delicadeza de uma flor. Agora é assim que eu te sinto, mãe. Uma delicada flor. As festas de casamento deviam ser sóbrias. Meus ancestrais casaram-se com poucas testemunhas, escrivão, juiz de paz. Um casal de padrinhos para cada nubente, um bolo, um espumante. Arroz da fertilidade até a geração de meus pais, muitos filhos. Assim como a sobriedade dos festejos da geração de meus pais para cá, poucos filhos. Um casal, um filho ou filha únicos, aqui, outros lá. Meus primos tiveram casamentos menos sóbrios, menos filhos, divórcios, e filhos deles e delas de outras núpcias. As festas de casamento deviam ser sóbrias. Alguns nem festejam, viajam, compram apartamentos financiados. Quando me casei no civil e no religioso, tive uma festa. Exausto no dia seguinte, de tanta felicidade comemorativa, deprimi. Tive um álbum de fotografias, em preto e branco, com chapas tiradas da cerimônia religiosa por uma fotógrafa de cinema. Um álbum costurado, cuja capa e contracapa era de papelão claro reciclável. Ficou com a ex. Da festa civil não tenho memória de fotografias. Tenho histórias daquela noite. Eu noivo, com ela noiva, desfilando pelo salão a cumprimentar os convivas. Dias depois viajamos para a Bahia. Fomos viver no extremo sul. Casar para mim foi um extremo. Devia ter sido comedido, sóbrio. Realizei aquilo que aprendi com o professor de filosofia. Muita vez é preciso casar para poder separar. Cumpri o aforisma. Meus antepassados eram sóbrios, pobres, sem aforisma. Quando vejo os sorrisos de nubentes em fotografias, a notícia de seu casamento apenas em família, lembro-me de meus antepassados. Papel assinado no cartório, depois dos proclamas. No meu caso, papel assinado em diligência no casamento e em papel assinado no cartório no divórcio. Amigáveis os 2 divorciados depois. Namorada. Sua mão direita pousada sobre as coxas de uma amiga antiga.
seus cabelos maiores, quase imberbe de bermuda. Meus ciúmes atiçaram-se como se toda foto fosse o ápice do presente. Abri a gaveta e encontrei a menina, perambulando perdida na rua da infância. Difícil é deixar a casa. Muro que a fundo conhecemos, guarda os jeitos da meninice. A casa dos primeiros momentos é como o regaço de mãe. Sempre quente, sempre um segredo. Deixar a casa é afogar o passado, guardando-o depressa no peito. A casa que me abandona enlouquece nos meus dramas, provoca um vazio, uma ameaça. Como jamais nela estive, nem nutri regaço materno, com os becos do mundo jorrando flores desertas. Matando a menina que sobrevive, insisto em procurar a mãe e a casa que nunca me quiseram. A casa, não abandonada, mas esvaziada pela inevitabilidade da morte. Agora, sem memórias, o quarto da bisavó, das crianças, o escritório, os livros empoeirados há tanto tempo, desde a morte do seu marido. O quarto de empregada feito depósito, uma marca do país onde vivemos e de onde nunca conseguiremos sair. Das relações que nos fizeram quem somos. A sua poltrona, banhada pela luz da janela, as crianças já grandes sentadas na sala, o sofá e suas almofadas, a mesa de centro, com enfeites trazidos de viagens, o piano quase nunca tocado, memorabilia de outra perda, apoio para porta-retratos, inspiração para poemas não escritos, a dor de um acidente que te acompanhou pela vida toda e que finalmente chega ao fim. Podem os objetos nos consolar, os pratos na parede, os guardanapos, a louça tirada do armário em dias de festa, as fotos amareladas no corredor, dias de riqueza e viagens transatlânticas, as memórias que ninguém escreveu, ou os nomes que não soubemos decorar. Quem ficará com eles? Com a pintura da família, as calças curtas do seu irmão, as suas tias que não falavam português, a rigidez importada de navio, o mundo acabando, sem que o tenhamos compreendido. Fotografias em um país sem memória, os tapetes que você tanto gostava. Quem ficará com eles, agora que ninguém nos proibirá de recolhê-los ao quarto dos fundos, de impedi-los de ser o que sempre foram. Revelação. Tento decifrar uma foto que não há. Ao lado da janela meu pai e eu, e nosso reflexo no vidro de uma tarde morta. O retrato impossível me fita, imagem lembrança de desejo, provando mudo que o que resta não é jamais o uso dos melhores sonhos, mas apenas a ideia viajando na carne, os pés sobre os quais não dancei, a mão que não retive, os lábios que não marcaram minha face. Somente o olhar, espiritual e imperfeito, alcança-me agora dessa tarde morta e sem registro. Uma fotografia de José Cândido de Lima, meu pai. Por que veio tão depressa? Talvez porque ainda haja futuro, ou algum outro tempo, menos o homem, só na sala, olhos cravados no instante, toda respiração destinada ao presente. Mirar sem recordação, esta a luta. Algo dissipou a memória, muda, serrilhada, anódoa dos esforços. Abandona as mãos deste, não porque respire, mas porque é inevitável. Diante de tanto projeto abolido, mirar fixamente o instante, a poça luminosa no chão,
que se abre toda hora, às vezes tão nítido. Para Virna Teixeira. Logo ali, bem antes de disparar um riso e ajustar os óculos de armação vermelha, avisa. Nunca me imaginei com uma gabardina fúcsia e havaianas de oncinha numa praia. Eu digo por mim tudo bem. Eu geralmente me divirto muito com suas histórias de safari, amigos transgêneros, aulas de tiro e babás criminosas citando o Eclesiastes, faca em punho. Eu apoio tudo que você faz. Deve ser coisa de astrologia, alguma lua atravessada bem na frente do meu Mercúrio. Silêncio. Vamos quebrar o silêncio então com uma conversa como se fosse um primeiro encontro. Eu me apresento primeiro. Olá, meu nome é Carlos, nasci num abril de 69, numa vila operária sem operários. Numa vida comum, mas a crença de um futuro promissor. Hoje sou bem-sucedido em quase tudo. Passo férias em Lipa Noi, Tailândia. Meu último projeto diz respeito a publicar um livro para ajudar a explorar melhor o potencial das pessoas. Meu lado humanista, sabe? Enfático, quase trincando os dentes, quase socando o ar, quase molhando os dedos com o drink que escorre, muito gelo, as pontas dos dedos chamuscadas, olhos como um radar inquieto num 360 graus pelo jardim. E agora você, seu lado da brincadeira. O que tem feito? Por onde anda? Cada detalhe preciso, quando balança a cabeça, gargalha e entrega. Voltei novamente a Edimburgo. Odeio o clima de Edimburgo, mas adoro Edimburgo. Conheci Little Sparta, o mundo meticuloso de Finlay. Gosto de projetos. Gosto do jeito que ele montou sua posteridade, mesmo que ninguém veja, que ninguém vá a Lanarkshire, mesmo que não se chegue ao mercadinho do bairro e não encontre café solúvel, tabletes de tempero ou vísceras. Come-se vísceras em qualquer lugar do mundo, sabia? Estou de volta, tudo está tão claro agora. Vamos pensar alguma coisa juntos. A minha fala, quem sabe, atravessa a sua com suavidade. Mais 2 drinks, desses com muito gelo, que deixa a ponta dos dedos chamuscadas e não se volta hoje para casa. Mais 2 luas atravessando Mercúrio ou Vênus ou Libra ou qualquer um que rege. Mais 2 minutos e estamos bem. Sem cor, sobre uma foto de Araquém Alcântara. Os rios secos que cortam o rosto levam ao que a fotografia teme revelar. A voz que falta, a foto deságua nos sulcos que levam à foz morta. Um rosto que vela é como uma foto que ao revelar-se enterra. Um rosto é como uma foto, e toma, como dizem, fotos roubam almas. Um rosto rouba almas, isso não dizem, e a alma não escapa da câmera escura. Uma foto não se encerra nas margens, assim como um rio, uma lágrima. Uma alma não se quebra nas dobras. A luz que mais vale é a que mais cega. Uma flor preta dança no rosto triste. Uma flor branca lança no ar sua calma. Aljava palavras, céu de um azul claras dádivas, estrelário no dia. Qual o tempo da patada sob a casca da página? Vocábulos frutificam e estão dispostos assim. Como eles escolhem sua mágica. Como o voo vertigem delimita a gaivota, construo a árvore onde os pássaros já eram pousados. Pois para escrever ando um cavalo, no caminho vejo espelhos, cavalo cego meu meio, ando, que meus passos dão quase um verso, por exemplo, uma semente complexa dando frutas sob espectros. Uma frase reflexo como o inconsciente seria uma metáfora se... E embora seja esta uma poesia temerosa, eu a temo mais, a temo. Solidão que à tarde explode num deserto. Me sento,
Espero a serpente esteja aqui perto. O vento de iodo do mar do mundo fumou meu meio cigarro. Seco na alma, só tenho a folha de papel como água. É a de vagas do mar a outra água, e não sacia, e ainda vicia a sede por sal. A tinta da bique não é sagrada. As coisas todas velozes, agora ditas com calma, se esgarçam. Não mais ser rápido com todas as coisas lentas. A estrada na paisagem entrou no sono, sono do mundo, quando o mundo vai varado, varado de borboletas, as diletas das plantas rasteiras aqui na duna, amena loca. Haveria aqui, quando viajo, o laranjal, a marijuana da infância, gomos de infância, golfo gozo, abraço ácido mais as franjas penugens das cascas, lacerações nenhum mal. Em outras vias, o que incendeia as veias, ameaça desmundo como colosso, duna quando viaja, esteja aqui perto para que eu veja seu caminho, eco, seguir-lhe os passos. Não nos alcance a canice, este é meu quase deserto, frisos, ramagem rala onde a poesia pode, se deita, do espaço espera espargirem a súcia negra, o círculo do círio apagar-se em lapsos. Forma obtida, areia, existe na senda do trajeto, cifra, mensagem, código de antigos dromomaníacos, sombra nítida, apalpo-a, saponace a escuma. Escuto-lhe o aroma, poema. Depois desmaio hídrico, as cavinhas, onde os corpos covas na praia, de areia de farinha, as ondas que não como as que conhecemos, quicam nessa remagem. Da praia voltam, as que lhes sucedem as encontram, dá-se um jorro, depois que asma, as varzinhas desondeiam-nas, as ondas, embora imóveis, ainda revolvidíssimas na minha miopia. Todo cuidado é pouco. Todo poema é um instante captado, feito de luz e contraste, alfabeto poético de imagens. À primeira vista, muitos retratam cidades, flores, pássaros, amores, paisagens. Não se deixe enganar. Uma coisa é o que logo se revela no verso e outra, bem diferente, é o que se esconde à sua revelia, é o seu inverso. Tem muita dissimulação por aí. O poeta é um fingidor, lembra? E sempre será. Tem poema que se faz de fofo, cheio de cor e sorriso para sair bem na foto, mas passa longe de ser uma fotografia. Se olhar bem, está mais para uma tomografia. Poema que mostra o dentro, a dor, o profundo das coisas, o preto no branco da gente. Por isso, todo cuidado é pouco, porque é justamente aí que pode estar a poesia. O poeta mora ao norte da capital, entre morros e casas e prédios recém-construídos, ainda com cheiro de cimento e suor. Desde a porta da rua, no muro baixo de tinta descascando, ouço a música que me recepciona antes dele. Bato palmas insistentemente. Na minha saída da estação do metrô, o último certeiro recado diz: bata palmas, a campainha não funciona mais. A música no ar e ele vindo no meio do ar da música com o sorriso de quem não me vê desde o século passado. O abraço nos aproxima e os 40 anos de distâncias temporais, de histórias e fábulas se dissipam como uma imagem na janela de um rápido ônibus numa avenida. Entramos em sua sala quase austera, quase despojada, aconchegante. Na mesa um canivete e laranjas ao redor. Me oferece uma no branco, sem casca, e começa a descascar outra.
Conto do caminho, das esquinas impossíveis. Elogio um vaso, ouço a canção e pergunto quem é. É uma angolana. Penso em comédias e vejo de suas mãos hábeis o redemoinho amarelo descendo inteiro da laranja até uma bacia a seus pés pousando lento, se juntando às outras cascas inteiras. Vim para conversar sobre uma peça de teatro que vamos escrever juntos baseada numa história por ele contada. Tudo em Portugal. Só lembranças do Brasil. Eu trouxe as anotações. Faremos outras. Ele conta que um tio das antigas o ensinou a cortar a laranja assim, numa tarde calorenta como esta. Naquele dia, ele recorda, tocava uma ópera e, além da técnica adquirida, aprendeu sobre as vozes, a orquestra e como um mundo sem sopranos não teria a menor graça. Este canivete do meu tio, ele mostra o cabo de madrepérola. É mais velho que nós dois juntos. Da ausência. A ausência dela pode ser amenizada pela fotografia. Embora eu insista em tocar-lhe os cabelos de fios grossos, e só me venha a textura lisa do papel especial. E eu só consiga manchar a imagem com minhas digitais. E eu me esforce por ouvir sua risada altissonante. É melhor do que só memória. Um lambe-lambe me ensinou a escrever com a luz para guardar memórias no sistema límbico. Desde então, as lentes de vidro, recortadas por um retângulo, substituem minhas retinas. Por elas, coleciono detalhes poéticos de cenas cotidianas. Muito mais do que guardar rastros de instantes, meu impulso diário é registrar texturas para compor memórias em mosaico. O que enquadrar? O que tirar do quadro? Mirar o foco no primeiro plano ou no detalhe do fundo? Guardo esses registros em caixas e álbuns de vários tipos. Quando os revisito, sou tomada por prazer ao descobrir detalhes do acaso, ao descobrir novas histórias a contar. O instante da fotografia é atemporal. As imagens não são prisioneiras dos momentos em que foram captadas. Podem revelar inúmeras histórias, não só as minhas, mas as de outras pessoas também. Assim, escritos com a luz, conectam córtex, hipocampo e amígdala de vários seres, conhecidos ou não, contemporâneos ou não. Fotografia. Tenho a nítida sensação que a fotografia que carrego nos meus olhos não é mais do que uma ruína debaixo da pedra, como um vaso recentemente caiado por mãos silenciosas. A memória descoberta e apenas partida, sem que haja uma imagem clara. Gostava que todas as memórias fossem feitas de rocha, que se esticassem e se juntassem ao sal moribundo e daí partissem para outras margens, para as nuvens criadoras de movimento. A fotografia e o sal moribundo são a única realidade do cosmos. Escrevo a tua imagem e a tua imagem que escrevo, porque é exatamente apenas isto que vejo. Tu fotografia, tu fotografia. Eu mesmo não me atrevo a mais. Não quero marejar-me na sala vermelha, captar teus olhos, tuas bocas, teus sorrisos. Tudo porque não é apenas um retrato, mas um involuntário desentranhamento dos instantes antes do retrato. A memória é algo que não me esqueci. Deveria ter me lembrado de te esquecer. Deveria ter recordado que só há lembranças do que há. E o que houve entre nós de fotografia? Acho que me lembro do que tenho em haver. De resto, o que foi recortado do todo como imagem,
permanece. A tua imagem ainda acontece, feito eco, algures. Eu agora, depois de ti, só aconteço como fragmento. E as paredes desse quarto já assumem o mesmo tom encarnado. Então murmuro, ti, je, nous, photographie, quelle image, ton image. Quem vê minha cara, somente analisando se faço cara feia ou bonita, se só sou bonita ou feia, se uso filtro bom e caro, se uso maquiagem barata, se isso é ser cara de pau, se sou mais bonita ao natural, se não é natural filtrar a foto, se a foto for retocada, sabe nada de mim. Quem só vê a minha cara, sem abrir a janela dos meus olhos, sem espelhar a menina sensível, humilde, amorosa, insegura, inquieta e cheia de cicatrizes, não sabe quanto foi cara toda a minha trajetória para que eu aprendesse, de cara, corpo e alma, a vencer os meus fantasmas, a virar todas as páginas e hoje a gostar de mim. Meu retrato 3x4 tem o traço do passado, tão presentes suas marcas que de frente me embaraço. Será mesmo que estou preso neste espaço? Que surpresa me reservam outros quadros? Na luz, escreveste as memórias, silhuetas de outros dias, sonhos amanhecidos em noites quentes e úmidas. Uma pintura de recordações, flutuando entre a ilusão e o pensamento. No silêncio, a voz da saudade, sabor da infância ainda doce entre os dedos e os lábios. A força de um tempo único, escravo de anseios, por onde tropeçam as lembranças. Lembranças que não esqueço, lembranças reveladas pelo teu olhar, naquelas fotografias. Arquivo. Arquiavo. Eles sabiam onde o sol se punha a cada época do ano. Percebeu o sol nascer em diagonal heterodoxa, isso em seu último verão de vida. Estranhou. Há 65 dias havia perdido a filha de 64 anos. O coração sincopou. O olhar nunca mais foi o mesmo. Antes, do alto do nariz, desde o ponto entre os olhos, saía uma linha invisível que terminava na parte superior da orelha. Agora, a linha terminava quase abaixo do ouvido. As sobrancelhas também arrefeceram. Com as pessoas ele queria falar antes de partir, excluindo os doutores. Mas no fim, foi o médico quem uma morte tranquila narrou. Ele foi apagando, devagarzinho, disse. Ele conseguiu se despedir dela. Ela não acreditou e disse que tudo ficaria bem. Ele disse que não conseguia mais assinar cheques. Isso a preocupou. Não mais conseguia abaixar as calças para urinar. Isso ele não contou. Para quem erguia sacas de cebola, pneus de caminhão e canoas, era o fim. Ele chorou, ela não. Uma história ele deixou em aberto. Jovem, o mundo em guerra, no exército quis se alistar. Não o amor à pátria o levou à capital, mas a miséria. Tão pobres quanto ele, havia muitos, todos dispensados, excesso de contingente. Contou, sem dar muitos detalhes, que sem dinheiro para comprar a passagem de volta para o alto da serra, embriagou-se e numa briga a cólera pegou sua mão e o fez esfaquear. Nunca deixou claro se ele matou ou não. Não deve ser fácil ser assassino. Foi preso. E como naquele tempo se dava jeito em tudo, não sem um preço, deixou o cárcere tempos depois. Virou jagunço.
não obstante, o caráter ordenador dos costumes em seu espírito, conjugado a um corpanzil enérgico, fazedor de tudo o que havia para ser feito. Os móveis, os objetos, as plantas, os alimentos, do biscoito à cachaça, lugares estabelecidos. A horta-jardim era assim constituída, no sentido nordeste e sudeste. Penicilina, alfavaca, cavalinha, salsa, rosas e cada vez mais ervas daninhas à medida que o tempo passava. Até o último dia, portador de lucidez arrebatadora sobre si e o mundo, ele disse, arfando, que morreria naquele dia e morreu. Antes fez pedidos. Em nenhum momento de Deus lembrou. Era como se ele não existisse nem como ideia na mente dos homens. Ele estava certo. O ano foi varado pelo sol tórrido, penetrante, e havia coisas estranhas no ar. Resolução. Escaneio uma pétala. Fotografo. Cato, ponho delicadamente sobre o vidro, deixo passar a luz. E a pétala se forma na tela, no visor de alta definição. Sem resolver a questão. Os meus olhos têm firmeza, são sementes das estrelas. Suas lentes fotografam as distâncias, outros atlas. Para dentro trazem tudo, infinitos, maravilhas, mas só brilham no teu mundo. Nenhuma lembrança me ocorre. Nada mais, nada além da noite. Na câmara escura, na câmara clara, na câmara invertida. Todo o campo da fotografia é coberto por palavras, todas tortas, todas mortas, que vagam não sabemos para onde, rumo ao desconhecido. O make-off dessa coisa toda do olho. Porque sabemos que o fotógrafo é cego, e a fotografia é o Frankenstein do presente. A poesia vive nas profundezas do oceano, no grau zero do silêncio, onde um resquício de álbum de família olha com nostalgia. A lembrança é a fotografia -1. Toda foto expressa um certo charme da morte. A fotografia revela o tempo que devora. O poema não revela nada do que foi. Ele habita a biodiversidade das regiões abissais. Nada de moldura, nenhum papel, nenhuma impressão, nenhum brilho, nenhuma imagem, nenhuma representação estática de um momento estático. Apenas um clique nos olhos, retrátil como a unha do gato. As fotografias são sinais perdidos no armazém de quinquilharias da memória. O belo, a imagem, a luz, a feiura, tentativas de se tornar universal, o imperialismo do sentimental. Se as canções são vídeos, os poemas então são vidros que guardam vozes anônimas. Esses aquários, essas garrafas, quando congelam com o tempo, quase sempre quebram, libertando os animais marinhos de nossas memórias futuras. Com um clique, num link, a cloaca abre. Daqui, do outro lado, do lado agora de cá, também olho que não fotografo, nem por pudor quero fotografar, nem quero, como em outros casos, em que olho cara a cara com a câmera quem então me olha, vencer o pudor para fotografar. Vejo deste outro lado, o lado para mim infotografável, o meu limite não para olhar nem para tentar ver, nem mesmo para criar uma imagem do que seria o inimaginável, um pensamento para o que seria o impensável, uma descrição para o que seria indescritível, um possível para o que seria o impossível, uma imagem, um pensamento, uma descrição, um possível do que, por bloquear o possível, a descrição, o pensamento, a imagem, requer uma nova imagem, um novo pensamento, um possível. Requer olhar e ver o invisível, dando uma visibilidade qualquer digna dele,
movendo-se a ele, lutando com ele, desafiando-o até onde der. Requer exatamente uma fotografia do infotografável. Mas encontro aqui o meu limite para fotografar, o meu limite em me sentir um impostor, o meu limite entre uma ética de olhar, tentando ao máximo ver, e uma ética de fotografar. O meu limite para correr o risco de, por puro amadorismo, por falta mesmo de técnica e de outros recursos mais sutis, sacar a máquina da mochila para fazer apenas mais uma foto turística do que seria o infotografável de uma experiência vivida de muitas vidas desmesuradas de dor. Para apontar com indiscrição uma câmera invasiva para alguém, para um lugar, para uma situação. Fotografar aqui seria um ato perverso, cruel, ou seja, um ato para um verdadeiro fotógrafo. Vejo sem nada apontar para um lugar, sem nada apontar para alguém, sem nada apontar para uma situação. Vejo só vendo, vejo sem apontar, sendo eu o apontado pelo que vejo, como o que vejo do lado de cá, não vejo e deveria ver do lado agora de lá, do lado de lá que não ousa guardar suas memórias, nem se responsabilizar por seu passado político, assumindo-o no luto a ser feito, no preço a ser pago, indicando um outro desejo, um desejo de um outro futuro, de um futuro diferente, do lado de onde vejo o lado de lá, do lado de cá em que agora estou e que tento ver olhando o lado de cá. Vejo o sangue propositalmente não lavado durante décadas pelas paredes sujas das celas, coagulado pelos corredores que ainda resta me apontando. E porque já me arrependo de não fotografar, de focar a lente na mancha abstrata do sangue concreto que resta de uma vida que não está mais aqui, escrevo agora com o sangue da vida que falta. Escrevo não no lugar, nem por quem sucumbiu aos horrores. Escrevo perplexo, estupefato, espantado, assombrado, enquanto outros não puderam escrever. Escrevo onde careço de uma imagem que não fiz, lembrando-me dos que fizeram na ocasião ou depois. Uma imagem pintando o irretratável, como Vanat, dizendo que muitos pintores foram chamados, que todos foram executados, menos ele, porque, por algum motivo que lhe escapa, os carrascos gostavam dos quadros que fazia, ainda que, segundo ele, houvesse ali outros pintores muito melhores do que ele sobreviveu por sorte, que quando pensa nos pintores que morreram, seu destino o atormenta. Ou seja, ter sobrevivido o atormenta, porque os outros não sobreviveram, porque ele sobreviveu no lugar de quase todos os outros. Do lado de cá, vejo as grades impeditivas que me apontam, vejo as tornozeleiras de ferro pesado, proibindo qualquer movimento, me apontando. Vejo as pequenas caixas de ferro enferrujado para os excrementos diários que me apontam. Vejo que me aponta o arame farpado dos corredores para que ninguém tentasse se suicidar. Vejo fantasmas de corpos contorcidos por dores produzidas, de bocas por onde vejo, sem os ouvir, os gritos de desespero emitidos pela tortura sofrida, pela morte abrupta ou gradativa, em todo caso infligida. Vejo uma escola transformada em prisão mortífera, e esse elo entre escola e prisão me aponta. Vejo um esforço limítrofe em transformar os nomes das pessoas em números, os pensamentos em lavagem cerebral, os afetos em traições carcerárias. E tudo isso na prisão me aponta, como me aponta o fato de isso ser um local de memória pública, de uma política da memória,
de arquivos, farrapos, rastros, de informações disponíveis dos que passaram por ali, de ser um lugar quase nada retocado, nada edulcorado, nada adornado, nada estetizado, nada fetichizado, nada ornamentado. Mesmo as fotografias em preto e branco dos torturados e mortos nas celas tiradas, quando o Vietnã invadiu Phnom Penh, acabando com o regime do Khmer Vermelho, estão velhas, desbotadas, com molduras lanhadas, sem tinta, meio que quebradas, desencaixadas, assim como as outras pequenas tiradas pelos carrascos, tiradas, por exemplo, por Nhien Nem, como documentos macabros daqueles que chegavam para o interrogatório na antecâmara da morte, que hoje nos olham em multidão de fantasmas, como um dia olharam a câmara que lhes fora apontada e disparada. Fotografias tiradas, diria Sontag, como uma cortesia dos funcionários encarregados dos registros dos Khmer Vermelho. Nenhum livro à venda, nenhum DVD à venda, nenhum imã de geladeira à venda, nenhuma bugiganga à venda, nenhum souvenir à venda, nenhuma bolsa à venda como nos outros museus que conhecemos. A barbárie aqui ainda pulsa, arrancando-nos do silêncio, jogando-o à nossa frente, sem deixar-se submeter de todo, como em vários outros museus, à cultura. Não, isso aqui não é exatamente um museu. Talvez, quando muito, um quase museu, um testemunho da barbárie, o acontecimento terrífico da S-21 em suas ruínas fantasmáticas. Levantal escreveu que a narrativa da verdade não é toda a verdade, que a verdade é ainda muito mais trágica, muito mais atroz, querendo dizer com isso o que aquele rapaz latino-americano, um dia preciso, disse, que a vida realmente é diferente, que ao vivo é muito pior, que apesar de tudo é a vida que demanda a escrita, e que apesar dessas coisas estarem no momento além das palavras, é preciso escrevê-las, pois as palavras são tudo o que resta aos condenados, podendo, apesar de tudo, quem sabe, tocar a vida, o real. E tudo isso me aponta, como me aponta você aqui ao meu lado, quebrando o silêncio do nada, subitamente me dizendo que mesmo aqui tem problemas, que não há nenhuma problematização, nenhum hiato, nenhuma fissura, nenhuma fratura entre Pol Pot e o comunismo, deixando haver entre eles o que parece ser uma coincidência talvez absoluta, como um modo de propaganda ideológica do Estado, de irradiação nacional e internacional dos interesses em voga, que nem fazemos ideia de quais sejam, sendo talvez também por isso que contraditoriamente esse lugar sobreviva. E isso tudo me aponta, como por outros motivos muito diferentes, me aponta o filme de Hit Pan dizendo: esse povo feito de areia, de pó, essas pessoas de pés descalços devem ser monitoradas. Logo, não haverá mais rostos amigos, não haverá mais amor, nem do pai, nem da mãe. Em breve, não haverá mais sentimento. Até palavras serão alteradas. Para resistir, é necessário esconder em si mesmo uma força, uma memória, uma ideia que ninguém pode tirar de você. Porque você pode roubar uma imagem, mas não um pensamento. E isso me aponta. Nope. Nope. Chita maldita.